Muito bem-vindos à série As Cicatrizes do Autismo. Muito obrigado por terem assistido ao primeiro episódio e espero que gostem também deste segundo episódio que foi feito com o meu coração todo. Hoje vamos até a Holanda conhecer o Isaac e a Andreia. O Isaac está há 16 anos na Holanda e a Andreia há 24. São pais do Daniel. O Daniel tem 8 anos e é autista. Vamos então falar sem preconceitos, sem medos, sobre o autismo. Muito bom dia a todos, o meu nome é Filipa Ferreira e este é o vosso Monte Junto à Vista. Vamos embora para o segundo episódio com o Isaac Correia. Aquilo que tu estás a fazer é uma coisa que eu, na minha modesta opinião, é difícil. Tu estás a tocar com o dedo numa ferida que muita gente não quer. É, é assim, para mim, eu estou completamente habituado ao que é, o que é o meu dia a dia do meu filho, o nosso filho, aliás, porque se a estabilidade existe entre mim, o Daniel e a Andrea, a minha mulher, é o esforço de nós dois, sempre muito juntos, muito unidos para que isto seja uma batalha diária, mas que saímos sempre vencedores. Não é fácil. Então, o meu nome é Isaac, eu sou natural da Caldas da Rainha, nasci em Caldas da Rainha, mas toda a minha infância e adolescência residi na da Gorda, Conselho do Cadaval. Tenho 42 anos, sou pai de um miúdo chamado Daniel, que tem autismo. Vou ser um bocadinho breve no nosso trajeto, foi um trajeto difícil e muito longo, mas vou dizer como é que se processou tudo. Então, assim, o Daniel nasceu sem qualquer tipo de. Nós, à nascença, é difícil, como deves imaginar, um bebê pequeno não se nota logo, mas mãe que é mãe, a partir ali de uma certa altura, dos 2 anos e pouco, a Andréa começou a notar algumas é assim, tu nunca foste mãe, mas tu como mãe deves ter sempre aquele sentimento, aquele sexto sentido, vá, digamos assim. E então, eu, em conjunto com ela, começámos a notar que havia certas coisas que ele fazia, mas com mais dificuldade, e não apareciam coisas que já deviam supostamente aparecer, não apareciam. Isso levou a que nós começássemos a ficar um bocado não, digamos, preocupados, mas de certa forma tentar procurar saber se passava alguma coisa com ele. Nisto, ele começou a frequentar um jardim de infância muito pequeno, porque aqui na Holanda, onde nós residimos, na altura, aquela do pós-parto, a licença que as mulheres aqui usufruem, agora mudou muita coisa, já é uma coisa mais extensível, já é mais tempo. O Daniel, infelizmente, contra a nossa vontade, foi logo muito pequeno, a partir dos 4 meses ele foi logo para a creche, para nós conseguirmos ter meio de subsistência para trabalhar. Ele foi muito cedo para a creche e foi sempre muito visto pela creche o espaço que foi dando, e eles de certa forma também notaram alguma coisa. Ao passo que chegámos a uma altura com 2 anos e qualquer coisa, decidimos fazer as coisas mais básicas, que foi procurar claro que isto tudo sempre acompanhado de uma pediatra, da médica de família, que nos encaminhou para um hospital especialidade, que é um hospital do Erasmus, em Roterdão, e foi aí que foi a nossa primeira consulta com uma especialista, que teve a ajuda de um especialista da garganta, do nariz, dos ouvidos, dos olhos, tudo, para ver se estava tudo bem,
se havia algum problema, ao passo que não foi detectado rigorosamente nada, mas num exame mais aprofundado, foi ele posto numa sala com a Andrea para tentar perceber tipos de comportamento com várias nuances a serem pelo menos tentadas para ver se ele reagia a alguma coisa. Epá, e de certa forma a pessoa que o analisou disse que era muito cedo, naquela altura era muito cedo para fazer um diagnóstico, porque ele era muito pequeno, que éramos muito responsáveis em estar já preocupados, de certa forma, para saber se havia alguma coisa de errado. Ela não nos queria dar o diagnóstico porque podia ser muito, muito cedo. Mas, derivado dessa situação, a escola, na altura, esperou que nós tivéssemos os resultados dos exames e a escola depois convocou-nos também para uma reunião e que nos disse que realmente o Daniel tinha algumas nuances de que precisava de outro tipo de ajuda. E foi aí que começou o nosso puzzle. Começámos a pôr as peças todas em cima da mesa e começámos a juntar as peças e realmente fez algum sentido nas coisas básicas, Filipe. Eu vou-te dizer as coisas básicas, que era, por exemplo, gatinhar. Sim, ele praticamente não gatinhava. Uma coisa que os bebés adoram fazer quando se começam a mexer, é gatinhar por todo lado. Muito tarde, ele começou a gatinhar muito tarde, e andar foi um pulo de começar a gatinhar e passado poucas semanas começou logo a andar. Ele teve ali uma fase em que foi muito, não houve um meio termo, estás a ver? Começou numa coisa e depois na outra, mas de certa forma o que nós começámos a partir ali dos 2 anos e meio a notar muito foi o agitar das mãos, por exemplo, ele fazer muitas vezes isto, começámos a notar que ele fazia movimentos continuadamente muito repetitivos. Sim, uma criança pode ser repetitiva, pode, sem dúvida alguma, mas muitas vezes seguidas e muitas vezes ao dia não é normal. E depois na escola também havia tipo comportamentos que ele começaram a notar, por exemplo, ele pôr os dedos nos ouvidos, derivado ao barulho, porque os miúdos da própria sala, aquilo era uma sala talvez com 12, 13 meninos, 14 no máximo, talvez, e pronto, isto foi um conjunto de situações que nos levaram a este propósito de ir ajuda. Porquê? Porque nós, quando tivemos essa reunião lá com a escola sobre o Daniel, foi-nos logo bem encaminhado, fomos muito bem encaminhados, aliás, muito bem ajudados, indicaram-nos o caminho, tens que o fazer tu, tens que aceitar. Como pai é difícil, que é muito, muito difícil. As pessoas enquanto não desbloquearem a cabeça e aceitarem que aquilo não é uma coisa que isto já passa, tu não consegues viver assim. Tu tens que aceitar primeiro que é uma condição, não é uma coisa passageira, tu tens que aceitar, é uma condição, e é uma condição que ele vai ter que lidar, mas tu também tens que estar presente para o ajudar nas necessidades que ele possa vir a ter, porque nem todos são iguais. O nosso Daniel tem certas coisas que outros meninos não têm. Meninos que, por exemplo, na escola que ele frequenta, têm outro tipo de carências. Por exemplo, há miúdos que lá falam, mas não sabem o que é que estão a dizer. Por exemplo, o Daniel é não verbal, o Daniel diz algumas palavras, o Daniel percebe muito. Cada vez temos noção de que ele percebe cada vez mais, seja português ou seja holandês, reage muito mais, tem
tem terapia de comportamento e cada vez está melhor, porque ele, do trajeto que ele fez, ele entrou para uma escola especializada que se chamava Abba House, a Casa da Aba. E então aquilo é uma escola que eles têm um tempo limite para progredir. Se não houver aquela progressão para eles poderem ser autónomos, eles têm que seguir outro trajeto, têm que seguir outra escola, têm que ir para outra escola que ainda precisam de ajuda, mas é um patamar mais avançado, digamos assim. Ele frequentou essa escola. Depois foi-nos dito que, pronto, que ele realmente estava a desenvolver bem, mas que teria que ir para outra escola, por causa da idade, e por causa das necessidades que ele iria ter. Opa, foi difícil, foi, porque para tudo aqui existe lista de espera, são muito grandes, muito grandes, listas de espera muito grandes. Foi um trajeto difícil, mas agora estamos mais estáveis, porque ele começou por ir 3 dias, depois passou a ir por 4, e finalmente há sensivelmente 3, 4 semanas, penso eu, 5 semanas, se não estou enganado, ele começou a frequentar a escola 5 dias por semana. Qual é o horário? O horário dele é das 9 às 3. Como é que tu e a Andreia se organizam para conseguirem trabalhar? É assim, então foi, na primeira fase, nós fomos super-heróis, não é ser egoísta estar a dizer que eu faço ou acontece, mas é assim, fomos super-heróis nós dois, porque eu felizmente consegui mudar o meu horário de trabalho para muito cedo, começar muito cedo, para sair mais cedo, para conseguir ir buscá-lo às 3 horas. E a Andreia teve que mudar o trabalho dela, o horário de trabalho dela também, para conseguir ir pô-lo e sair mais tarde, para conseguirmos conjugar ali as coisas. Só como deves imaginar, não necessariamente, mas quem é pai e quem é mãe destes meninos assim, isto é uma situação muito complicada. Muito complicada porque para tu aguentares 8 horas de trabalho, em muitos casos 9, 10, e teres um miúdo com necessidades especiais como o Daniel, tira-te muita energia, muito tempo. E felizmente a Andreia houve uma altura que epá, cedeu, como é normal, tive que diminuir as horas de trabalho por semana, de 40, às vezes mais de 40, passou para 32, penso eu, de 32 depois passou para 28, penso eu, epá, e chegou a um ponto que nós tivemos que procurar outro tipo de ajuda para nos conseguirmos também continuar nós na mesma vida epá, porque assim, nada cai do céu, nós temos que trabalhar, nós temos que ter pelo menos as condições necessárias e dignas para que ele também se sinta bem, porque nós somos a estabilidade dele, se nós estivermos bem, ele também está bem. E isso exigiu muito de nós dois, continua a exigir, mas felizmente estamos no bom caminho, procurámos ajuda, não só na questão do tempo que ele fica na escola, mas após o tempo, porque a Andreia precisava de ficar depois também com ele aquelas horas. Felizmente tenho a dizer que tenho uma família aqui que me ajuda imenso, que são os pais da Andreia. Os pais da Andreia são incansáveis, porque nós, se precisarmos de alguma coisa, eles estão sempre cá para ajudar. Continuam a ser muito importantes, porque nós sozinhos não conseguimos. Tu tens que ter a capacidade de pedir ajuda, não é vergonha.
Nós, é assim, se tu não és capaz, se eu não sei qualquer coisa, tenho de pedir ajuda para tentar perceber como é que se faz. Ahm, Se eu não sei, isto foi tudo novo para nós, como deves imaginar, é o nosso primeiro filho, foi o nosso único filho até agora, e nós tivemos que aprender tudo de novo, viver de novo, saber lidar com situações que nós achávamos que eram normais, e tu, de certa forma, tu tens de te preparar para uma jornada muito, muito intensa, porque de facto não é nada igual. Isto de quando tu pensas em ser pai ou ser mãe, tu idealizas uma coisa e depois, se não for, também não estás preparado. Se for, tu consegues dar um jeito. Se não for, tens que dar o jeito na mesma. É mesmo assim. É, é uma situação muito complicada, mas é uma situação muito linda, porque ele dá-nos energia nas coisas mais simples que tu possas imaginar, por exemplo, um abraço, percebes? Eu, por exemplo, senti falta que ele dissesse, quando era pequeno, como aos outros demais, olá papá, olá estás bom, ou qualquer coisa do género, e eu não fui habituado a isso. Mas na maneira dele, no carinho dele, nos beijinhos que ele dá agora, como ele percebe, no chegar a casa, por exemplo, Daniel dá-me um abraço, ele já percebe, ele vem até mim, ele dá-me um abraço, percebes? Essas são as coisas que te fazem levantar todos os dias e lutar para que ele esteja bem, mas é uma situação é uma situação que de início foi muito complicada, mas agora estamos no bom caminho, estamos estabilizados. Temos que ter, sim, claro, cautelas. Há coisas que nós não podemos fazer. Há coisas que nós não podemos fazer. Se vocês quiserem ir a uma festa e nessa festa estiver música alta, o Daniel vai. O Daniel é muito sensível aos barulhos. Eu, por acaso, chamou-me a atenção aquele menino que tu fizeste a menção lá naquela postagem do Facebook, para ele estar na festa. Eh, eu gosto de ir à festa. Eu, por acaso, estive na festa da Gorda, quando estive em Portugal agora de férias, e toda a gente me pergunta, mas porquê é que tu não trazes o teu filho? Pá, é simples. Ele não vai porque é uma situação muito severa para ele. E eu não vou estar a expô-lo a uma situação em que ele vai estar completamente fora da zona de conforto dele, e que ele não vai conseguir lidar, percebes? Ele vai fugir ou desaparecer, ou eu não sei. E então eu prefiro que seja assim. Eu prefiro que ele, para já, ele tem muito as rotinas dele. Ele gosta muito da hora dele de ele ir para a cama. A hora dele é a hora dele. E barulho, por exemplo, eu sei, e tenho exemplos da escola dele, que há meninos que, por exemplo, aceitam uns headphones para pôr nos ouvidos para ficarem um bocadinho mais à vontade em questão ao barulho. O Daniel não aceita. O Daniel não aceita uns headphones nas orelhas, um simples gorro na cabeça, ele só aceita quando se apercebe que está muito frio. Quando ele se apercebe que está mesmo muito frio, ele acaba por pôr porque sente que está frio. Cortar o cabelo, por exemplo, é, é muito difícil. Tudo o que seja máquinas que envolvam barulho, ele é muito sensível, ele não consegue. A Andrea tenta cortar aqui ou ali, às vezes com a tesoura, devagarinho, uma coisa esporádica, mas tem que ser mesmo, mesmo com o tempo dele, com o tempo dela, ali numas calmas, porque é muito, muito complicado. Por isso é que eu digo que eles são todos diferentes, todos iguais, mas cada um tem a sua condição, pronto. É, O Daniel tem seletividade alimentar. também. O Daniel, eu vou-te dar um pequeno exemplo. Antigamente ele só havia um fruto que ele comia, banana, durante muito tempo. Depois deixou de comer, não queria, por isso simplesmente não queria.
E depois descobriu as tangerinas. Ele adora clementinas, ele adora tangerinas, ele adora laranjas. E depois voltou outra vez a comer banana. Passado muitos meses, começou outra vez a comer banana. Depois houve um dia que eu penso que alguém cá de casa estava a comer um pêssego e ele achou, não sei, pensou que se calhar fosse uma maçã, talvez, começou a comer um pêssego do nada e adora aqueles chamados pêssegos carecas, ele adora. Maçãs também come super bem. Mas antigamente não comia nada, quase nada de fruta. Nós tentávamos dar fruta através de boiões que não fossem muito açucarados, que não houvesse assim muita porcaria, mas era difícil. Mas agora estamos muito felizes que ele tenha conseguido por ele descobrir mais frutas. Ele agora já come sem. Já come sem problema algum, qualquer tipo de fruta, assim dessas maçãs, laranjas, pêssegos, por aí, mas nada assim, por exemplo, já lhe tentámos dar, por exemplo, manga, ainda não. Há certas coisas que ainda não, mas estamos muito contentes por ele já não comer só banana, já come outras coisas mas ele próprio foi descobrindo, porque nós temos que se habituar a uma coisa, não é como nós queremos, mas como eles querem. É o tempo deles. É o tempo deles, exatamente. É. Como é que tem sido a evolução da comunicação do Daniel? Ele está numa fase em que, como nós recebemos um diagnóstico há relativamente pouco tempo, derivado de burocracias, foi muito difícil obter um diagnóstico, mas existem avaliações trimestrais, ou pelo menos 3 vezes, penso eu, 3 vezes por ano, que eu não consigo ir a todas, porque eu tento estar sempre presente nas reuniões e tudo o que seja para ele, com a Andrea, mas às vezes é-me completamente impossível, porque, não consigo. Mas a diferença de física para a diferença mental dele é muito grande. E então ele está numa fase que, por exemplo, ele gosta de puzzles, sobretudo puzzles com os sons dos animais, que ele tira as peças do puzzle e ouve o que é que o animal faz, e ele coloca outra vez para ouvir outra vez, por exemplo. Mas assim, por exemplo, em respeito à televisão, ele não é uma criança que desperta alguma coisa. Às vezes certos anúncios, não sei porquê, noto que ele tem mais sensibilidade e quando os ouve vai procurar onde é que vem aquele som, não sei se lhe capta qualquer tipo de atenção. Já notámos cá em casa que às vezes anúncios, não sei, eu, por exemplo, dou-te um pequeno exemplo, uma vez estava uma rapariga, já não me recordo quem é que ela era, fazia um anúncio que ele sempre que a ouvia, ele corria para a televisão para ouvir o anúncio. Porque nunca chegámos a perceber, mas, por exemplo, futebol não, eu tento jogar a bola com ele, não. Ele, por exemplo, eu chuto a bola para ele e ele agarra na bola e vem-me dar a bola à minha mão. Ele não chuta a bola de volta. Uma coisa super básica, uma criança de 8 anos, como ele, aprender a andar de bicicleta. Já lhe comprei uma bicicleta, já o tentei pôr em cima da bicicleta, ele adora estar em cima da bicicleta, ele adora que eu o empurre, por exemplo, mas aquela conexão de que tem que ser ele a dar aos pedais para que a bicicleta se movimente, ele ainda não chegou lá, que é preciso fazer isso. É aquelas coisas, ele ainda não, como é que eu ia dizer, ainda não está bem sincronizado qual é a ideia. Ele acha que ele estando em cima da bicicleta eu tenho que estar sempre a empurrá-lo, percebes? É aí que. Mas, por exemplo, uma coisa que ele domina é tablets, telefones, YouTube. Ele faz coisas no meu telefone que nem eu sei. Ele carrega, ele escreve
escreve, não sei o que é que ele tenta escrever no YouTube para procurar o que ele quer ver. Como é que ele faz para lá chegar, não me perguntes, porque ele consegue ver tudo o que quer, ele consegue encontrar tudo o que quer, nem que seja no meu telefone, que não está habituado a ver essas coisas que ele quer ver, por exemplo, vídeos que ele quer ver, ele tem no tablet, ele tem um tablet, e ele consegue chegar lá mais rápido porque ele já viu várias vezes. Agora, se ele chegar ao meu telefone, como o meu telefone nunca esteve lá naquele vídeo, não me perguntes como é que ele faz, mas ele consegue chegar lá. Ele dá a volta, ele vai para Portugal, na casa da minha mãe, agarra no telefone, tudo o que lá tiver, ele consegue sempre chegar aos vídeos dele e o que é que ele. E o que é que ele, por exemplo, uma coisa que ele adora é a Baby TV. E às vezes, quando eu estou aqui, às vezes ao sábado de manhã um bocado com ele, ou outro dia da semana que eu esteja com ele no sofá, ou eu ligo-lhe a televisão, mas ele dentro mesmo da própria Baby TV só há 4, 5 coisas que ele gosta de ver, depois o resto já não liga muito. Mas é fases, depende, mas, por exemplo, televisão não é uma coisa que ele digamos que se prenda muito a ela, porque ele tem, como tem aquele horário de escola, ele tem algumas horas depois, mas só que ele vem tão cansado, a gente nota que ele tem dias que vem muito cansado, porque é muita coisa, é terapia da fala, terapia de comportamento, terapia disto, terapia daquilo, tudo o que possas imaginar, porque aquilo é uma escola especializada, aí que eu quero chegar, é que a escola do Daniel, onde o que ele frequenta, não é uma escola, digamos, normal. É uma escola especializada para estes meninos. Ele tem, basicamente, uma sala com 4, 5 colegas, eles são 5 no total, penso eu, cada sala, e é quase sempre um monitor para cada um para um. Não te quero dizer que é sempre, todos os dias, não, mas maioritariamente estão sempre 2, 3, 4 monitores dentro da mesma sala para eles terem tempo para um. Maioritariamente é estatal, uma parte é da Câmara, mas nós também temos que, por outras vias, ter que pagar, não é verdade? Só que se eu te for dizer quanto é que custa a escola do Daniel anualmente, tu ficas de boca aberta. E eu não gostava realmente de mencionar valores, porque acho que essa parte não porque eu acho que coisas, eu acho que a finalidade de nós falarmos um pouco sobre isto é mais para, o que eu queria alertar mais era que as pessoas definitivamente pedissem ajuda, não tivessem vergonha. O vizinho, o primo, o tio, o fulano nunca ouviste, eu preciso de ajuda, ajudem-me. Hum, Porque aquela situação de, deixa ver, pode ser que, deixa ver, pode ser que, mais um ano, pode ser que, percebes? E é aí que eu queria chegar. As pessoas não podem esperar, as pessoas têm que ir à procura do o quanto antes, melhor, porque podem sempre chegar um bocado tarde, por terem achado que isto passa, isto passa, e na verdade não passa, continua. Na Holanda, como é que tu sentes que a sociedade civil reage ao autismo? Eu sinceramente, eu acho que aqui é assim, pronto, também estamos a falar, como deves imaginar, tu daquela zona, eu naquela aldeia onde cresci, é claro que o impacto é sempre mais significativo do que propriamente numa grande cidade. Eu acredito, porventura, que em Lisboa haja outro tipo de abordagem a esta condição que é o autismo. Agora, aqui é uma coisa que as pessoas percebem, não é preciso tu fazeres desenhos para que as pessoas percebam. Fala-se muito abertamente sobre isto. Os próprios pais na escola, nós trocamos ideias de experiências,
o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Tentamos, digamos assim, descobrir aqui e ali o que é que podemos fazer. Eu, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. O Daniel adora trampolins. E eu, quando posso e quando há vaga aqui num espaço que é exatamente 40% daquilo é trampolins, eu vou lá, mas tenho que estar com ele. E basta eu dizer que eu tenho que estar com ele que eles percebem logo qual é o problema, percebes? Eu tenho que estar sempre presente com ele porque eu confio nele, o que é que ele vai fazer, mas é melhor que eu esteja assim bem perto dele para que qualquer eventualidade, porque ele quando está nos trampolins está no mundo dele. Mas de certa forma aqui as pessoas falam disso e há muitas pessoas a trabalhar cada vez. Existe muitas crianças, cada vez mais. Também noto que a formação de jovens com várias formações, universidade, tendem também a querer ficar neste ramo de ajudar crianças com autismo. A escola dele tem muito, são muitos alunos de diversas salas, com muitas valências, mas as pessoas aqui falam abertamente, e uma coisa que eu acho surreal é que às vezes pequenas coisas as pessoas percebem logo que há qualquer coisa ali. Por exemplo, quando nós vamos para Portugal, é uma aventura o Daniel andar de avião. O Daniel andar de avião é uma aventura, mas é uma aventura que ultimamente tem ficado cada vez melhor porque ele sente necessidade de estar ocupado durante aquele tempo que não se passa ali nada, né? Estamos ali sentados, nós estamos à espera que o tempo passe para o avião aterrar, só que ele não percebe. E é difícil mantê-lo ocupado a fazer certas coisas dentro do avião, mas, por exemplo, embarque. Basta nós pormos o porta-chaves dele, crianças com necessidades especiais, no aeroporto, esquece, aqui não há igual. Vamos para Lisboa. Aqui a informação do Claro ainda não está enraizada. É. Com o símbolo do puzzle. Ocupado, o dele é o verde com os ursinhos. Ou girassol. Ao girassol, exatamente, com os girassóis. E depois, é assim, é obrigatório? Não é obrigatório. Havia de se apostar mais neste tipo de interações. Sim, eu acho que sim. Porque no Brasil, o Claro já está integrado há muitos anos. Sabes que no Brasil eu leio muito e vejo muito, troco muitas ideias com muitas pessoas e pergunto, e no Brasil eles também são muito assim, eles no Brasil têm mesmo esse protótipo imposto na sociedade e eles conseguem detectar bem esse tipo de crianças com essas valências, mas em Portugal acredito que em certos sítios sim, mas, por exemplo, essa questão do aeroporto, não. E já passei por uma situação de brutalidade no aeroporto de Lisboa. É sério, sim, por essa situação, percebes? Porque é assim, este pequeno exemplo, ele vai passar, como nós todos temos que passar naquela coisa do raio-x, não é? E ele aqui, se ele tiver aquilo ao pescoço, o segurança olha para ele e manda-me passar a mim primeiro e percebe logo que ele não vai estar quieto, ele simplesmente vai correr e não se passa nada. Mas posteriormente vai tentar ver se, como é o normal, o trabalho deles, nada contra.
mas a abordagem que se faz, ou que pelo menos até agora eu não tenho visto muitas melhoras em Lisboa, epá, é surreal. As pessoas às vezes não têm um bocado de empatia, acho que, não sei, epá, é assim, eu também sou sincero, às vezes no meu trabalho também tenho dias bons, tenho dias maus, a gente não sabe, mas eu gostava que houvesse mais um bocadinho de empatia com não só por, porque são especiais, mas com todo o tipo de crianças, percebes? Porque crianças são crianças, não sabem, muitas nem sabem o que é que estão a fazer e não têm noção. Agora, com ele é sempre uma aventura e depois temos de estar a dizer alguma coisa, se não for do encontro que a gente acha que é uma situação normal, nós temos de estar a dizer, porque, porque senão ninguém, epá, eu não noto, eu sinceramente não noto. Ao passo que aqui, seja de um aeroporto pequeno, relativamente pequeno aqui ao pé de casa, de Roterdão, um Schiphol, que é um dos maiores aeroportos a nível da Europa, que é em Amsterdão, toda a gente, não, epá, a lidação é diferente. Há sempre, nós vemos uma diferença, sim. Durante a tua vida, alguma vez tinhas lidado de perto com o autismo? Hum, Olha, eu vou tentar ser o mais direto possível a relação a isso. Eu lembro-me de um caso quando eu andava na escola ah, secundária, que eu penso que apanhei essa rapariga na escola secundária, hum, e eu acho que, vendo o meu filho hoje em dia, eu acho que ela era assim também naquela altura. Mas na nossa altura, eu tenho 42 anos, eu andei na escola, frequentei a escola do Cadaval de 93, penso eu, a 98 ou 99, quase 99, hum, e havia ali miúdos que eu notava, só que era aquela, ela assim, ela assado, porque era atrasadinha, porque era não sei quê, porque era não sei o que mais, e afinal, se calhar, já era este tipo de patologias que podiam não sendo só autismo, mas havia sempre qualquer coisa em relação a isso, porque eu não achava normal, por exemplo, eu não vou dar, eu sei perfeitamente o nome dela, onde é que ela morava, qual é a aldeia dela, mas eu não vou citar nomes como é normal, não vou citar aqui nomes, mas eu, por exemplo, Filipe, eu não achava normal que a miúda se mejasse pelas pernas abaixo e que fosse uma coisa completamente normal ali no recreio, percebes? E era muito posta de parte e gozava-se muito com ela, epá, e como ela havia mais crianças. Só que o que eu acho é que isto, em relação à minha experiência e àquilo que eu vivo, aquilo que eu posso dizer é que ah, nós temos que ser muito corajosos em tentar perceber que, espera, eu preciso de ajuda, porque tu não, como é que eu ia dizer, tu não queres comparar o teu filho a ninguém, porque são todos diferentes, mas tu, de certa forma, tu vês as coisas básicas a não acontecerem e não podes ficar impacto e impávido e à espera que as coisas aconteçam. Tu tens de tentar perceber o que é que se passa. E isso, tentar perceber o que é que se passa, é pedir ajuda, seja onde for, para onde for, onde quer que seja, tem que haver. Agora, se tu me perguntares de outra forma, achas que existe hum, ajuda suficiente no conselho? Epá, muito sinceramente, que eu possa ter encontrado online é muito difícil, Filipa, muito difícil. E eu vou-te dizer porquê. Eu já estive com um pé quase em Portugal para me mudar. Eu quase mudei a minha vida toda aqui,
vendi a casa, nós queríamos muito voltar para Portugal, antes do Daniel nascer. Tínhamos tudo tratado, tínhamos tudo. A nossa vida deu 1001 voltas e queríamos muito voltar, íamos voltar, mas quando o Daniel nasceu, passou-se ali 1 ano, 2, e começámos já a perceber de certas coisas e pensámos: ups, espera aí, será que era sempre a pergunta, e depois, quando começámos a ser acompanhados aqui e a ser ajudados, ponderámos: será que devemos? Será que não devemos? Eu procurei tentar saber, Caldas da Rainha, Óbidos, Torres Vedras, Cadaval. Epá, há aqui ou ali uma coisa ou outra. Vi, por exemplo, de uma senhora que é numa escola do Pó, acho eu, tem, que dá, penso, não sei, dá aulas a meninos assim mais com autismo, com outras necessidades especiais, penso eu. Hum, mas eu vi muito pouco, porque aquilo que eu me apercebia de toda a gente era que, o meu vai para a escola, e eu penso: para a escola, fazer, é que, é, por exemplo, como eu agora querer, imagina o Daniel, eu dizer: o Daniel tem 8 anos e ele vai para a escola primária. Fazer o quê? O que é que ele vai fazer para a escola primária? Porque ele tem terapia de comportamento. Ele agora consegue, imagina, estar numa roda, sentado, quieto, a ouvir uma história, concentrado, a ver o que é que está a passar. Mas antigamente, esquece. Não, isso não existia. Uma coisa básica que era, por exemplo, atravessar a estrada. Ele atravessava a estrada a correr sem olhar para lá. Não. Agora já tem mais cuidado. Ele já se apercebe algum perigo, não todo. Ele, em certas coisas ele não tem noção, mas há muitas coisas que ele tem aprendido, mas não é necessariamente, Filipe, numa escola primária. Digamos que agora na segunda ou na terceira classe que ele agora vai aprender, seja o que quer que for. Não. Ele não ia aprender rigorosamente nada. Era para quê? Para passar o tempo? É para quê? Para me dar tempo para que eu conseguisse poder trabalhar, para ele estar na escola, mas depois também ele está a retroceder em relação a ele. Eu continuo a andar para a frente porque ele continua a trabalhar, mas eu também não vejo que ele continua a andar para a frente, ele continua a andar para trás. E essa é que é a verdade. É que a parte monetária, infelizmente, tem muita, o impacto é muito grande na vida de qualquer casal, sem dúvida alguma. Com um menino assim, com autismo ou deficiência mental, ou acadeirado, ou seja o que for, é muito difícil. Há muito pouco tipo eu penso que em Portugal há muito pouco tipo de ajuda para uma criança que é deficiente. Opá, eu vou-te dar um pequeno exemplo. Eu na família tenho um miúdo, provavelmente tu não conheces, talvez de vista possas conhecer o irmão, porque ele também frequentou a escola de Cadaval. Eu tenho um primo, que é o Marcelo. O Marcelo cresceu saudável, super saudável, nada antevia fazer o que é que se passa hoje. Ele, a partir de uma certa altura da vida dele, começou a ter problemas. E ele tem uma doença atualmente, não sei se é do foro genético, penso que sim, mas é uma doença degenerativa. Ele cada vez está a ficar mais atrofiado dos músculos, com pouca liberdade de movimentos, está acamado ou acadeirado, faz fisioterapia, é 100% dependente da minha tia, e o meu tio é o único em casa a ganhar. Se tu me perguntas como é que eles sobrevivem, não sei. Eles são guerreiros, porque o meu primo tem uma idade já bem, bem grandinha, e
é 100% dependente e é muito pesado. Muito, muito pesado. Seja para tudo, para comer, para beber, para vestir, para calçar, para tomar banho, para tudo. E isso é um dos muitos casos que nós temos em Portugal com pouca ajuda para quem tem que ter cuidados com a outra pessoa que está 100% dependente, a própria pessoa 100% dependente. Não se valoriza o cuidador. É muito complicado. Há poucos apoios. Epá, infelizmente é uma situação que Portugal lida muito, muito mal. Eu vejo alguma televisão portuguesa, aquilo que vejo às vezes até mudo de canal porque aborrece-me estar a ver sempre as mesmas coisas, mas é muito, muito, muito complicada a situação. Os setores que mais se deve dar voz é segurança, saúde e escolaridade. E estes são os setores cruciais da sociedade. E é precisamente onde Portugal está a falhar. É muito, muito complicado. O meu irmão, por exemplo, tu sabes perfeitamente que é o meu irmão, o Alexandre, ele é polícia, pá, e eu muito sinceramente, é muitas vezes as conversas que eu tenho, pá, é complicado. Um ordenado, ok, não é dos mais baixos, não é o ordenado mínimo, não, mas para a situação exposta que ele vive, o dia a dia, dar o corpo às balas, que é mesmo assim, pelos nossos e por todos, eu acho que é muito pouco gratificante o que é que ele recebe, muito sinceramente, porque lá está, são situações, são países completamente diferentes. Eu aqui não estou muito a par, mas posso dizer que aqui, opá, hum, eu tenho andado a correr mundos e fundos para que nós conseguimos receber um subsídio para que nos possam também ajudar, porque, epá, eu sinceramente, eu acho que para aquilo que eu contribuo mensalmente do meu salário para descontos, é assim uns bons números, não é com 3 dígitos que tu lá vais, é assim uns bons números. Eu também acho que mereço epá, tem sido complicado. Não é um mar de rosas, não é. Não te dão assim de qualquer maneira, não dão. Mas tu tens que batalhar por ti, tens que batalhar para aquilo que tu achas que também achas que mereces. Eu vou-te só fazer aqui um parênteses nesta situação a questão monetária. Para teres noção, nós não sabíamos, eu e a Andrea não sabíamos, nós tínhamos direito a um subsídio extra, tipo o abono, vá, digamos o abono do Daniel, é uma quantia 3 em 3 meses, mas ele, derivado desta situação, ele tinha direito a um suplemento extra, digamos assim. Nós não sabíamos, nós nunca perguntámos porquê, nunca. Epá, porque nós achávamos que nós temos que trabalhar e temos que arcar com isto tudo, mas chegámos a um ponto de tentar perceber, será que não? Será que sim? Será que existe ajuda? Será que não? Vamos perguntar. Epá, quando fomos perguntar, sim, eu tenho que fazer isto, isto, isto. Ok, pronto. Mas neste meio termo, já passaram 8 anos, percebes? E é, é por isso é que eu digo, é, é, é cada dia um dia e vamos tentando descobrir formas de conseguir ajudá-lo, porque essa é a nossa missão, é ajudá-lo. Não é para nosso favor, é para ele. Tudo o que seja para ele é bem-vindo e ele é o nosso foco, é nele que a gente se foca todos os dias e pronto, é uma aventura. Eu gostava que toda a gente pudesse
encarar isto de uma forma mais positiva, porque eu acho que ainda está um bocadinho, ainda não está bem desmistificada esta situação de dizer às pessoas de uma forma que o miúdo com autismo não é uma doença, não é uma coisa que tu vais dar um antibiótico e ao fim de uma semana vai passar. Isto é uma condição que as crianças nascem. E essa condição pode ser muitas coisas. As pessoas podem ir à internet a pesquisar, tem inúmeras. Eu, por exemplo, vou-te dizer, falando do Daniel agora, Daniel é super meigo, é brincalhão, não tem. É sério, toda a gente que fica com ele acha que ele não dá trabalho nenhum, eu podia ficar com ele aqui o dia todo. A minha mãe está-me sempre a dizer quando eu estou em Portugal, deixas aqui o Daniel e não sei o quê. Nós podemos deixar umas horas, mas depois ele também nota que nós não estamos presentes e pode daqui ao ali, se não estiver bem no mundinho dele, com as coisas dele, pode tentar procurar saber onde é que a gente está, percebes? Mas ele não dá, sinceramente não, mesmo até na escola, ele é uma criança que comporta bem, ao passo que, por exemplo, na mesma escola, eu vejo, noutras salas, existem meninos, meninas, mas sobretudo meninos, muito agressivos fisicamente, com autismo, muito, muito, muito agressivos. E eu falo agressividade mesmo física. Ao passo de, por exemplo, um filho agredir um pai. Percebes? É muito, muito complicado. O Daniel não tem qualquer tipo de agressividade, não, pelo menos até agora. Até agora não notamos nada, não há relatórios da escola que nós tenhamos lido e normalmente, diariamente, somos sempre acompanhados de como é que foi o dia dele, como é que ele reagiu, o que é que se passou, qual é que foram as atividades. Por exemplo, dentro da escola dele tem uma piscina, ele adora a piscina, ele faz natação, está a aprender ao ritmo dele, está a aprender a nadar. O Daniel adora natação, por acaso, natação, ir ao ginásio, eles vão dar muitas caminhadas a pé, muitas vezes na rua. Eu ao princípio estava-me a tentar perceber, mas agora percebo. Terapia comportamental também se ensina na rua, no dia a dia. O envolvimento, os carros, as bicicletas, as motas, esse tipo. As coisas mais básicas, tem que se ensinar o básico, percebes? E eles na rua também aprendem muita coisa, que eu pensava às vezes, eu dizia-me, mas porquê? E agora eu vejo os passos que ele tem dado em relação a isso e isso. Afinal, também se ensina qualquer coisa na rua. Como é que é gerir o equilíbrio emocional, tanto no casal como enquanto indivíduos? Eu também procuro tentar me equilibrar também naquelas coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho que continuar a viver. A Andrea tem que continuar a viver. Nós temos de tentar andar bem equilibrados emocionalmente, psicologicamente, para que consigamos estar também sempre à altura do desafio. E eu posso dizer que atualmente gosto muito de correr. Encontrei na corrida uma forma de me libertar e de espairecer a cabeça e de encontrar-me comigo próprio na corrida, em momentos que às vezes tu pensas que não és capaz e és capaz. E eu acredito sempre que existe um bom pai e uma boa mãe, mas eu acho
tu nunca te deves desviar do teu caminho em prol de ninguém. Com isto eu quero dizer que tu, para seres um bom pai, não te podes esquecer de ti. Porque o que tu podes ter a melhor das intenções, mas eu vivo assim, mas não te esqueças de ti. Porque depois irritas-te e depois ficas cheio do stress, do dia a dia, do trabalho, de tudo, e, e depois despejas onde realmente não faz sentido despejares, percebes? E eu acho que é uma parte fundamental que os pais, hum, seja de uma criança dita, entre aspas, normal ou não, nós, por sermos pais, não podemos estar a limitar-nos a viver só para os nossos filhos. Nós também temos que viver qualquer coisa, porque tu tens que ter um equilíbrio. Eu acho que é fundamental tu teres equilíbrio, e é fundamental tu viveres para os teus filhos, sim, mas nunca te esqueceres de ti, porque antes dos teus filhos tu também já existias. E isso é uma coisa que os pais hoje em dia têm que, têm mais que fazer, porque eu lembro-me, quando éramos pequenos, ficávamos tardes e tardes e tardes nos avós, a avó é que tomava conta e o avô é que tomava conta, e os pais andavam a trabalhar e dias e dias e dias, e depois os nossos avós acabavam por ser os nossos pais, na verdade. Tu e a Andreia têm tempo para estarem só os dois, para terem um romântico? Consigo, consigo. Vou-te dar um exemplo, não sempre sozinhos, não sempre sozinhos, mas quando é possível, por exemplo, o horário daqui, normalmente por volta das 8h30, um quarto para as 9, o Daniel vai para a cama. Aqui é mais uma hora que em Portugal. Sim, neste momento aqui são 21h12, 9h10, 9h12. Hum, e às vezes, quando surge uma ocasião ou que eu quero comemorar qualquer coisa com ela, ou decidimos ir, nós tentamos procurar fazer logo o trabalho de casa, que é preparar tudo para que isso aconteça, e pedimos à mãe da Andreia e ao pai para tentarem ficar com ele, mas tudo dentro do já tudo tratado, tudo resolvido, comida, tudo como deve ser, cama, tudo, e não falha nada, porque o Daniel é daquelas coisas, o Daniel come, se tiver que ficar um bocado fica, mas depois quando chega a hora da cama dele, ele vai para a cama e vai para a cama e dorme. Pronto. O Daniel às vezes, de vez em quando acorda durante a noite também. É uma coisa que os meninos com autismo também têm, às vezes conseguem ter sonhos, noites prolongadas, hoje, às vezes nem por isso, mas ele, por exemplo, quando é 7 da manhã já está acordado, mas dormir das 8h30, um quarto para as 9 até às 7, digamos que até são 10 horas bem dormidas, não é verdade? Ele dormir, ele dormir dorme bem, mas por exemplo, olha, em relação à questão do tempo, foi-nos proposto aqui há dias, se nós estávamos interessados que ele fosse de vez em quando ao sábado à escola, fazer só atividades, só brincar. Uma vez por mês, ao sábado, ele frequenta o mesmo espaço, mas só faz atividades. E é nesse tempo que eu procuro beber um café, que eu procuro estar com a Andreia, os dois sozinhos, sem termos na cabeça, onde é que ele está? O que é que ele está a fazer? Olhar para o lado, onde é que ele está? E esse é o nosso momento. Mas também já separámos os dois, nesse momento, a perguntar um para o outro, onde é que ele está? Porque é o dia a dia, é o dia a dia, mas conseguimos ter, felizmente, fazemos muitos fins de semana. Às vezes eu, quando vou, por exemplo, às vezes, como eu corro num clube aqui perto de casa,
tenho às vezes uma prova, combino com ela, saímos o fim de semana, levamos o Daniel, fazemos um programa em família, o fim de semana vamos para outra cidade, eu vou correr, eles ficam a ver-me e depois saímos, jantamos, almoçamos, passeamos juntos, conseguimos fazer programas mais ou menos em família, sim, e às vezes os dois sozinhos conseguimos. Tem que ser tudo muito, muito bem preparado. Isso tem que ser. Tem que ser. Uma mensagem para os pais e para os cuidadores. Ahm, não tenho vergonha de pedir ajuda. Eu cada vez mais acho que é preciso sermos mais uns para os outros, ajudarmos uns aos outros, porque se tu sabes uma coisa que eu não sei, eu agradeço que tu me ajudes para eu tentar saber, e ao contrário a mesma coisa. Hum, olha, foi uma coisa que eu sempre tive, desde que me lembro a trabalhar, sempre gostei que me ensinassem, mas também nunca me vi quando for para ensinar os outros. Aqui exatamente a mesma coisa. Eu tive um gratificado no meu trabalho, várias vezes, na mesma empresa onde eu trabalho, e que me dizem, e é uma coisa que está lá bem assente, ele ensina como se ele estivesse a fazer, como se fosse para ele. Ou seja, eu não quero esconder nada dos meus colegas, porque os meus colegas, se souberem tanto como eu é que saio beneficiado. Porque juntos somos mais fortes. Porque se for só eu a saber, tem que só ser eu a fazer. Certo? É tão simples assim. Se tu souberes fazer, mas que o teu colega saiba tanto como tu, é pá, melhor. Ficamos a ganhar os dois. Eu continuo a sublinhar que é preciso tu seres humilde o suficiente para pedires ajuda. Acho que o autismo, como outra coisa qualquer, é preciso tu não és capaz, pede ajuda, tenta procurar, tenta informar-te onde é que tu podes dirigir ou alguém que saiba alguma informação, porque isso é logo uma ajuda. Tu tens que ser uh, um, uh, e tens de ter a coragem necessária para saberes que precisas de ajuda. E não tens vergonha, porque tu ao achares que tens vergonha daquilo que tens em casa, tu não estás a prejudicar a ti, tu estás a prejudicar aquela criança. É isso que eu quero que fique bem explícito, que a mensagem melhor que tu podes passar é: pede ajuda. Ajuda, por favor. Se tu precisares de ajuda, há de haver alguém que conhece, há de haver alguém que diz, que disse, que, epá, nem que seja online, procurem ajuda nessas plataformas. Também existe. Mas aqui na minha aldeia não existe. Aqui no... Epá, existe no outro lado. Informa-te, ajuda, foca-te, pede ajuda, porque todos os dias contam, Filipe, todos os dias contam. Quanto mais cedo se intervir numa criança que precisa de ajuda, é fundamental que tu vás a tempo, que é para tu não teres mais tarde aquela célebre palavra remorso de que, se eu soubesse, se eu atualmente, atualmente eu esforço-me muito, não sei mais que ninguém, mas uma coisa que eu aprendi foi a pedir ajuda. E não é vergonha nenhuma. E não é vergonha nenhuma eu dizer que tenho o filho que tenho, porque ainda existe um bocado essa coisa de mas tu nunca o trazes, tu nunca te vês com ele. Não, eu não estou a escondê-lo de ninguém, eu respeito aonde ele se sente bem e eu não vou estar a levá-lo para um sítio que eu acho que ele não vai gostar e que ele não se vai sentir bem. É, não adianta, não adianta, não adianta. Epá, infelizmente eu acho que passa muito por aí, que as pessoas acham que é uma coisa passageira, que vai passar, e fica bem. Isaac, ainda há muito preconceito. As pessoas ainda têm muito medo de falar sobre estes assuntos.
Uhum. Infelizmente, é, é, opá, embora que há pessoas que ainda não tenham a mente aberta o necessário para, eh, sabes, atrás de um telefone, escrever uma mensagem é fácil. Tu não tens, tu não tens noção, mas ah, derivada daquela mensagem que eu escrevi na tua página, muita gente, aquela mensagem que eu disse que estava disponível, se tu que seguisses para a frente com esta interação sobre este tema, eu disse que estava disponível para dar o meu testemunho. Tu não estás a ver bem a quantidade de mensagens que eu recebi. Foi mais, tu também tens, tu tens assim, ele é assim. Houve. Ahm, Algumas pessoas, quando não sabem, inventam. E Estás a ver? É aí que eu quero chegar. se calhar essas pessoas nunca te viram com o teu filho nas festas e em ambientes sociais, e na cabeça delas, tu andavas a esconder o teu filho e não a protegê-lo. Mas em vez de perguntarem, é tal coisa. Inventam. É a ignorância. Mas é assim, assim como eu entendo que há certas e determinadas situações que eu acho que ele não vai gostar e eu conheço-o bem o suficiente para saber que ele não vai gostar, eu nem tão pouco vou sujeitá-lo a isso, só para que uma pessoa se dê ao belo prazer de, ah, percebes? Eu não sou assim, eu tenho que fazer o melhor para ele, eh, e não o contrário, prejudicá-lo. Eu tento fazer o meu melhor, aquilo que eu acho que sei fazer de melhor em relação a ele, tratá-lo bem, educá-lo da melhor forma possível, mas há uma coisa que as pessoas têm que pôr na cabeça. Não é uma doença, não é que vá à base de comprimidos, não. Até porque aqui existe muitas crianças que tomam óleo de cannabis por acaso, existe numa qualquer ervanária aqui à mão de semear, como qualquer pessoa compra, por acaso neste país. Aqui em Oeiras existe mais que uma loja nesse sentido. E sei de alguns pais e cuidadores que vão lá comprar e que dizem que dá muito resultado, e também de adultos autistas que também o fazem e que também dizem que os ajuda muito. Eu por acaso posso dizer que o Daniel ainda não toma, ainda não. Por acaso ainda não toma, mas eu sei de relatos que, por exemplo, a outras crianças fez bem no sentido da agressividade, ficaram mais calmos. Se aplica a todos, epá, é como eu já disse várias vezes, eles são todos diferentes, todos iguais, e com cada um é como é, pronto. E uma coisa não significa que, por exemplo, eu hoje uso uma coisa e a mim calha-me bem e a ti se calhar tu vais usar e dizes, afinal ele dizia tão bem disto, isto para mim não vale nada, não é? E é um bocado por aí, mas eu acho que as pessoas têm um bocado ainda de preconceito. Eu acho que o preconceito faz parte ainda em certas determinadas situações, mas isto é uma coisa que tem que ser falada, as pessoas têm que perceber que isto não passa, isto fica, e quanto mais depressa se ajudar uma criança com esta necessidade, mais depressa ele tem um desenvolvimento, não como tu realmente idealizas, mas tem um desenvolvimento nas capacidades dele. Agora, se tu não fizeres nada, não vai acontecer nada. Ele pura e simplesmente vai ficar igual. Só que depois a idade avança e mentalmente não acompanha, e se não houver um estímulo, se não houver uma capacidade de estimular a criança para certas e determinadas atividades, tu não esperes, não há milagres, não há, não. Isto é uma coisa que tem que ser trabalhada, é uma coisa que tem que ser diária, em casa, na escola,
E, epá, atualmente eu posso dizer, eu tinha um sonho, eu tinha, que era voltar para Portugal, eu tinha esse sonho, e, e desisti desse sonho pela saúde e o bem-estar do meu filho, e abdiquei de tudo para que ele consiga ser feliz, para que ele consiga ser, à maneira dele, o mais feliz possível. E o meu sonho fica cá comigo. E se um dia esse sonho puder ser realizado, mas que ele esteja bem, tanto melhor. Se não, paciência, vive-se na mesma, mas ele agora está bem, ele tem escola, estamos muito contentes, temos batalhado muito para que esta situação ficasse completa, dele ir 5 dias à escola, que foi muito, muito complicado, porque existem muitos meninos, existem muitas pessoas e não há lugar para todos, e não há monitores para todos, e temos que ser sinceros. Isto é uma condição que tem que ser trabalhada e não é um professor qualquer. E não é um professor numa sala de aulas com 20 ou 30 alunos. Isto não é assim. Isto não é assim. Não. Por exemplo, o agrupamento escolar onde o Daniel atualmente frequenta, tem nível, e depois ao lado tem uma escola já mais avançada, que são para aqueles meninos que já sabem escrever, têm noção de leitura, sabem se exprimir, porque saber falar não significa que eu sei falar e sei o que é. Muitos, por exemplo, às vezes tem lá um miúdo na sala do Daniel, fala, mas ele não sabe o que é que está a dizer. Ele não tem rigorosamente noção nenhuma do que é que, do que é que está a dizer, percebes? Por exemplo, ao passo que cá em casa, eu trabalhei tanto para dizer ao Daniel se o Daniel está bom, e o Daniel hoje em dia, quando eu lhe pergunto se o Daniel está bom, ele diz que sim, mas ele sabe o que é que aquilo significa, percebes? As coisas, epá, é uma luta diária, é uma luta diária, mas é boa, mas é uma boa luta. Dá luta, mas é uma boa luta. Os pais e cuidadores com quem eu conversei, eu não pude estar no mesmo espaço físico que a criança, porque a criança, como não me conhece, poderia entrar em crise. Se eu estivesse aí, se a conversa fosse presencial e não por videochamada, o Daniel ficava com crise se eu estivesse no mesmo espaço que ele. Tranquilíssimo. Ele não tem. hum, Posso dizer que, se calhar, ele, digamos, que ignorava que tu estivesse ali, mas ele sabia que tu estava ali. Agora, se tu te metes a querer brincar com ele, com alguma coisa que ele tem interesse, ele interage contigo. Cada caso é um caso. Lá está, cada caso é um caso. É, é, por isso é que eu digo, se uns podem ouvir música ao pé de um conjunto lá da festa da aldeia a tocar e não há nada, outro então não tolera, mas, por exemplo, pessoas que cá vêm a casa, colegas meus, ou seja o que for, epá, não se passa nada. Aliás, nós até estamos, às vezes temos um casal conhecido português, quando os filhos fazem anos, eles convidam-nos para a gente ir lá à festa dos miúdos, e nós levamos o Daniel. Só que lá está, o Daniel não vai brincar com eles, brinca com as coisas dele. Se não tiver as coisas dele, vai tentar procurar alguma coisa que ele tenha interesse na casa lá do rapaz, ou um carrinho, ou qualquer coisa, seja o que for, nem que seja para pôr na boca, mas, mas ele não tem qualquer tipo de agressividade, não, nada. Para ele por exemplo, ele vai daqui, vai para Portugal de férias. Ele vai à casa da minha mãe e ele está habituado a ver a minha mãe só assim como tu estamos a ver agora os dois, durante 2, 3, 4 meses. Mas se eu disser, Daniel, anda cá, anda a ver a avó, ele começa a olhar para o telefone e está ali tipo um bocado a olhar, mas depois pronto, já viu, dá-lhe um beijinho e vai-se embora. Já não se passa nada. Mas quando chega lá, depois demora uns dias até se habituar, mas depois habitua-se. Mas a questão comportamental não, nada.
No teu sentir, achas que estamos a passar boas e válidas mensagens? Epá, eu acho que sim, porque na verdade nós não estamos aqui para explicar o que é realmente a condição do autismo, porque qualquer pessoa pode abrir hoje em dia uma página na internet e ler. Eu acho que o fundamental é dizer realmente às pessoas que têm que pedir ajuda. Se acham que há qualquer coisa que não está a funcionar bem ou que acham que não é normal na idade dos miúdos, é tentar procurar ajuda. Acho que é das coisas que mais tu podes, simples, tu podes dizer eu preciso de ajuda e pronto. Mas atenção, isso só vem quando tu próprio te encontras em ti que realmente, ok, aqui eu já estou convencido que isto é o meu futuro e isto não vai mudar, portanto, tu tens que, pelo menos, interiorizar-te que a partir de agora, em jeito de computador, formatar um bocado, tens que te formatar um bocado, mas foi uma formatação que eu fiz aqui ao meu cérebro que foi muito boa e continua a ser boa e vamos para a frente, sempre para a frente. E para a frente é o caminho. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado, eu. Vá, beijinho. Monte junto à vista, horizonte infinito, corações por